Palavra. Essa semana, eu e a minha esposa, a gente foi convidados a fazer parte de uma live na quinta-feira. Agora, não sei, alguns de vocês eu vi que entraram lá rapidinho e tal. E a gente foi conversar sobre um assunto, e aquilo me chamou a atenção, e eu falei, nossa, eu preciso debater um pouco mais. E aí eu achei interessante trazer para vocês também aquilo que falou comigo durante essa semana. E nós falamos muito sobre o medo e a insegurança. Então, era uma adolescente, e nós estávamos em casa, e ela estava fazendo aquela coisa moderna, né, que faz hoje, live e tal. Eu sou de uma geração um pouquinho diferente, né? A gente fazia um sofazinho, assim, aquela coisa, né? Até que a gente, para quem assistiu, demorou para se encaixar, porque dava eco, aí não enquadrava, normal. Mas, enfim, chegamos no tema que era sobre medos e essa insegurança. E a gente percebeu que é natural sentir medo, faz parte de nós sentirmos esse medo. E se você olhar na ciência, se você for, faz parte sim do ser humano sentir medo, porque é um instinto de sobrevivência. Os animais todos sentem medo, né? Se você pegar uns filhotinhos e tal, aquela coisa toda, você der eu tenho gato em casa, e aí nós pegamos eles bem filhotinhos, aquela coisa, dependendo do jeito que você bate o pé, o jeito que você fala, ele já se abaixa. É o instinto de sobrevivência. E nós, é a mesma coisa, quando nós somos crianças, aquela coisa, sentimos um medo, corremos para quem? Para o pai, corremos para a mãe, se escondemos. É uma coisa assim que está intrínseca. Só que eu sempre achei que isso era uma coisa totalmente normal. E nós vamos lá agora então para a passagem que eu irei conversar com vocês essa noite. Está lá em Gênesis 3, do 7 ao 10. A gente tem que descobrir aonde está a origem do medo. Eu acho legal voltar em Gênesis sempre, volta e meia, quando eu vou pregar, vou preparar uma mensagem, eu caio em Gênesis. Porque é a origem de tudo. E é legal a gente revisitar os Gênesis sempre, para você entender como foi a queda do homem, as coisas que aconteceram, da onde surgiram e por que a gente vem passando por tantas coisas. E lá em Gênesis 3, vai descrever toda essa parte de queda do homem. Mas a partir do versículo 7, deixa eu pegar aqui com vocês. 3, 7. Diz o seguinte: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E o homem respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. É a primeira vez que aparece a palavra medo na Bíblia. E o homem sentiu medo. Temos que voltar um pouquinho antes na perfeição da criação. Quando Deus criou o homem, não existia isso. Não fazia parte do nosso instinto ter medo. Por que nós teríamos medo? Deus estava com nós o tempo todo no jardim. Deus criou tudo aquilo ali para a gente. Estávamos protegidos o tempo inteiro. Não existia a palavra medo. Não existia o sentimento medo. Porque tudo que a gente não conhecia, a gente perguntava para Deus. Deus, o que é isso aqui? Deus, não estou entendendo. Deus chegava. Tudo que o homem, a partir de então, tudo que o homem conhece, ele conhece através de Deus. Ele era homem, acordou e Deus falou: você é um homem, você é assim, você vai fazer tal coisa, você vai dar os nomes aos animais e tal, aquela coisa toda. De repente o homem dormiu, ele acordou, tinha uma Eva. Falou: bom, vou te apresentar Eva, essa mulher.
ele não sabia, olhou e falou: o que é isso aqui que está do meu lado, né? Ele acordou, simplesmente, Deus não avisou para ele que ia fazer a Eva. Ó, vou fazer uma Eva, vamos combinar. Não, quando ele acordou tinha uma Eva. E Deus explicava as coisas para Adão, então ele não tinha medo, era Deus, Deus criou aquilo tudo. Só que, uma coisa que eu acho interessante, né, por exemplo, o que tirava o sono de Adão? Não tinha nada que tirava o sono de Adão. Adão dormia no paraíso, acordava, não tinha insônia, né? Acordava, oh, que dia bonito, legal, o que vamos fazer hoje? Né? Fazer o carinho no leão, né? Não tinha realmente esse medo. Deus estava sempre com Adão. Tudo que Adão conhecia através de Deus. Tem uma frase de um escritor que eu não sei pronunciar um nome em alemão, e ele só fala assim: o homem só conhecia Deus, o resto ele conhecia a partir de Deus. Então, quando o homem peca, come do fruto, o homem obtém o conhecimento que não provém de Deus. Quando ele come lá o fruto do bem e do mal, lá a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele experimenta um mundo sem Deus. A hora que entra esse mundo sem Deus, a primeira coisa que nós lemos ali foi que o homem olhou um para o outro, viu que estavam pelados, estavam nus, e fizeram uma tanguinha de folha. Se sentiram o quê? Inseguros. Já não tinham mais a segurança que Deus dava para eles. Opa, peraí, existe um mundo sem Deus e esse mundo é inseguro. Ó, estou escutando um barulho na floresta, quem será? Meu Deus, eu posso morrer. Eu vou me esconder aqui. E procuraram umas árvores, esconderam, e era Deus. Eles tinham medo. A partir da hora que o pecado entrou no mundo, então aquilo entrou dentro do homem, esse sentimento de medo. E a partir de então, a sociedade toda é regida através do medo. Se você for ver lá as grandes guerras, as grandes culturas, é sempre o mais forte. O mais forte chega lá e fala assim, tipo, né, o Jairo que é mais alto, se ele chegar para mim e falar assim: ô, Fabrício, faz tal coisa. Eu falo: pô, você é maior que eu, né? Eu vou obedecer porque eu tenho medo. Vai que ele lá de cima para baixo, a pancada é mais forte. Vou tentar, mas... Por quê? É o medo. Aí você fala: não, tá bom, vou ver se ele é mais forte. E aí a cultura toda começa a se construir dessa maneira. As civilizações mais fortes subjugam as menos. E aquilo começa a criar, então, é o medo. A sobrevivência. Eu preciso sobreviver, então eu vou me sujeitar àquilo. Deus, só que eu acho interessante porque o homem sentiu medo de Deus. Logo ali no começo ele respondeu, então, no 10, eu ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, por isso eu me escondi. Era certo o homem ter medo de Deus? Até então Deus fazia tudo. As respostas estavam em Deus, tudo estava em Deus. E de repente ele tem medo de Deus. Eu imagino a decepção, né, de Deus nessa hora. Fala: você comeu, tanto que ele fala, você comeu, né, da árvore do fruto e do conhecimento, do bem e do mal. E aí, como o homem começa a conhecer essa parte, este mundo sem Deus, eles têm um medo que Deus irá o castigar, vai vir um castigo de Deus. Se você olhar lá atrás, quando Deus fala sobre essa árvore, dele não comer, Deus não ameaçou o homem, em nenhum momento. Deus ele não chegou igual as mães fazem com a gente, né? Que, se você fizer uma coisa dessa, eu vou arrancar teu couro, né? Nossa, se eu for aí, o chinelo vai cantar. E por aí vai, né? Mãe só muda de endereço, mas as frases continuam as mesmas. Por quê? Porque faz parte, né? O castigo, vai vir o castigo, vai vir o castigo. Só que se você olhar lá atrás, Deus fala assim: olha, não coma dessa fruta, porque você morrerá. Só. Em nenhum momento ele falou: eu vou arrancar teu couro. Você vai ver. Vou deixar você ajoelhado no milho. Não. Por quê? O próprio
mal que o homem fez foi para ele mesmo. Então, quando ele decidiu fazer aquele mal, Deus falou assim: você decidiu fazer o mal a você mesmo. Não sou eu que estou castigando você, é você mesmo que está se castigando. É você mesmo que está se punindo por ter feito algo que não deveria ter feito. Tanto que, se você olhar ali, as consequências do pecado que ele fala para o homem, para a mulher, enfim, as coisas ali, não é o castigo de Deus sobre o homem. São as consequências de um mundo sem Deus. O homem vai ter que trabalhar, antes Deus provia tudo. O homem vai ter que suar, vai ter que ralar. Todas as coisas que acontecem ali, você vê que simplesmente são consequências dos atos que ali aconteceram. E o homem, então, na verdade, naquele momento, ele não teria que ter medo de Deus, que a gente erra, achando que temos que ter medo de Deus, que é um Deus que castiga, um Deus carrasco, é um Deus puro amor. Tanto que a primeira coisa que ele faz, ele tira aqueles matinhos que eles colocaram lá, e fala: não, esse matinho está tudo errado aí, essa tanga que vocês fizeram aí. Ele vai lá, mata um animal e os veste, para que eles possam sair do jardim. O cuidado de Deus nos mínimos detalhes. Ele continuava amando o homem. E ali ele já fez o plano todo que nós conhecemos de salvação e até chegar em Jesus. Ele nunca abriu mão desse relacionamento, do amor que ele tinha com a gente. A nós que começamos ao quê? A nos afastarmos cada vez mais de Deus. E a consequência de você se afastar cada vez mais de Deus é que quanto mais longe de Deus, mais medo a gente tem. É natural. Quanto mais longe, mais inseguro. O pecado é nós mesmos nos punindo por nossas péssimas decisões de estarmos longe de Deus. Entender um pouquinho essa consequência do medo e do pecado é igual agora, a partir de amanhã, entra a nova lei de trânsito, muda. Oh, legal, mudou, vai de 20, vai para 40 pontos. Eu vou falar para você, para mim, não mudou nada, porque eu sempre andei dentro da lei. Tá, mudou, não vai mudar. Eu vou poder correr, eu vou poder pecar mais, porque eu vou ter mais 40 pontos. Cara, se você anda dentro da lei, não muda nada. Se você continua fazendo certinho, não vai mudar. Agora, a coisa mais fácil que tem é você culpar, né? Por exemplo, ali, passei a 120 no radar. Aí você vai lá e fala: poxa Deus, mas foi o carro que o Senhor me deu, né? Muito rápido. Muito rápido. O Senhor tinha que ter pensado num carrinho elétrico ali que chegasse até na velocidade limite. A gente não sabe assumir os nossos erros, né? E a gente começa a jogar. Igual o homem ali no jardim, jogou para a mulher jogou para a serpente, enfim. Mas o que eu estou querendo falar para vocês é o seguinte: toda vez que você anda fora da lei, você anda com medo. Por quê? Se pegar uma blitz, meu documento, por quê? Porque você está fora, você está com medo. Agora, se você está dentro, está tudo certo, está tudo em ordem. Era igual eu, quando eu tirei a carteira de motorista, acho que todo mundo, né? 18 anos, tira a carteira, você parece que quer andar com ela grudado no vidro. Para, blitz, para, eu quero mostrar que tenho carteira, que está tudo certinho comigo. E não paravam, né? Você passava. Por quê? Porque a gente quer, é gostoso, né? Mostrar que você está dentro da lei, está tudo certo comigo. Agora, o oposto acontece. Estou fora, estou fazendo coisas erradas, estou errado. E aquilo você começa a ficar com medo. E pesquisando para conversar sobre aquela live, a gente viu hoje o maior medo, top 10 de medos. O principal medo da humanidade é cobra? Não. Aranha? Não. É estar só. É a solidão. Interessante, eu achei que era medo da morte. Está em segundo. Mas a solidão vem antes. O medo de estar só.
Por quê? Porque nós não fomos criados para vivermos só. Nós fomos criados conectados com Deus. Aquilo faz parte da gente, essa conexão o tempo todo com Deus. A partir da hora que a gente começa a se afastar de Deus, se tornamos uma pessoa só. Aí começamos a procurar amizades ou uma pessoa para completar aquilo que está faltando dentro da gente. E às vezes a gente está dentro de um casamento, mas estamos só. Às vezes temos um círculo de amizades muito legal, mas quando a gente vê mesmo, a gente está só. E o homem morre de medo de ficar só. Quanto mais longe de Deus, mais o medo nos domina. O que na verdade nós devíamos ter era medo de uma existência sem Deus. Eu acho muito legal a gente falar sobre Jesus, a gente pregar sobre Jesus e ver que Ele veio para essa terra para sentir todas as coisas que nós sentimos. Entender o que era estar aqui. E a palavra ali não vai dizer assim que Jesus teve medo. Eu não consegui achar uma passagem que falasse, não, Jesus teve medo, Jesus teve... A única passagem que eu vejo assim que Ele teve uma angústia e Ele chorou sangue, foi no Getsemane, onde ali Ele teve um vislumbre do que Ele ia passar. E eu entendo por quê. Porque por um instante, por um tempo, por um período, Ele iria estar só na cruz. Fazia parte do plano, Ele tinha que estar lá, levando todos aqueles pecados. Ele não ia ter companhia. Tanto que chega num pedaço da crucificação, que Ele fala, ah Senhor, por que me abandonaste? Ele estava se sentindo só, porque Ele precisava fazer aquilo. Então eu vejo que Jesus experimentou todos esses nossos sentimentos. Então quando a gente abre o coração a Deus e fala, Senhor, estou com esse sentimento e eu não quero ficar só, Ele sabe. Ele passou pelas nossas aflições, Ele passou por tudo aquilo que a gente tem. Com a morte e a ressurreição de Jesus, o véu foi rasgado. E aí, não era mais assim aquela coisa do tabernáculo, tinha que entrar o sacerdote para ficar na presença de Deus. Quando o véu foi rasgado, não quer dizer que a gente tinha livre acesso ao tabernáculo. Quer dizer que a presença de Deus saiu e inundou todos os lugares. É só buscar. E aí, a partir de agora, a gente tem que fazer o quê? O oposto. Se eu continuar pecando e me afastando, eu vou ter cada vez mais medo. Mas agora a presença de Deus é real. Se eu deixar de fazer as coisas e buscar a presença de Deus, quanto mais perto de Deus, menos medo, menos incerteza, menos insegurança. Quanto mais eu for chegando a Deus, é a mesma coisa quando a gente passa por essas experiências, né? Por exemplo, casamento. A gente acompanha alguns casamentos. Quando eu casei, eu já morava sozinho. Mas eu acompanhei alguns jovens que se casaram, assim, tipo, saíram da casa dos pais e casaram. E aí você vê aquela insegurança, né? Ai, mas na casa do meu pai era tão fácil, era abrir a geladeira, estava tudo lá, né? Agora eu tenho que ralar para encher essa geladeira aqui, né? Então mais fácil voltar lá. Não, volto lá, vou voltar para a casa do pai. Qualquer coisa eu volto na casa do pai. E é esse sentimento que Deus tem com a gente em relação ao medo, em relação às coisas. Ele está lá de braços abertos, fala assim, ei, volta. Igual na parábola do filho pródigo, ele está lá esperando o filho voltar. A casa está pronta, o churrasco, é só ele dar uma ordem, o churrasco sai. Só que você tem que querer voltar. E a gente tem que entender, neste mundo de incertezas, este mundo de pandemia, economia, eu tenho uma coisa para dizer para você. A minha Bíblia, aqui em Apocalipse, Ezequiel e alguma coisa assim, ela me diz que vai cada vez piorar. Não tem assim, cada vez
que está chegando a hora do nosso Senhor voltar para nos levar, a tendência das coisas é ir cada vez ficando pior. E a gente tem que ter o quê? Medo? Nossa, não. Eu tenho que ter a certeza da minha salvação, eu tenho que ter a certeza de que o meu Redentor vive, e eu não vou morrer. E se eu morrer, semana passada eu vi um vídeo do Danilo Gentili. Ele comeu uns negócios na Páscoa lá e ficou com o olho tudo inchado, teve um choque anafilático, e ele achou que ele ia morrer. E ele fala nesse vídeo bem sobre isso. Eu falei, nossa, esse cara, Danilo Gentili, né? Falou assim, que o sentimento que veio no coração dele foi paz. Se ele tivesse que morrer, porque ele falou que se tivesse que fazer a traqueostomia, ele não pode tomar alguns medicamentos que pioram o caso dele. E ele certamente morreria. Ele falou, e eu tive paz, porque eu sei em quem tenho, as palavras dele, eu sei em quem tenho crido, e eu saberia para onde eu estava indo. Eu falei, cara, o Danilo Gentili sabe. E falou que no momento de dor, ele teve paz. Nós, que temos a certeza que estamos aqui servindo a Deus, estamos aqui batalhando, temos que ter essa paz. E temos que saber transmitir essa paz. O mundo precisa da gente, o mundo precisa de nós. O mundo precisa conhecer essa paz. A partir de agora, com a ressurreição de Jesus, nós temos duas opções. Como Adão conheceu os dois mundos, o mundo com Deus e o mundo sem Deus, o mundo de incertezas e o mundo de segurança. A decisão, a partir de agora, é nossa. Inúmeros versículos falam sobre a segurança que Deus nos dá. Mais famoso, a passagem, Salmo 23, Senhor é meu pastor, nada me faltará, vai me guiar, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele está ali e tal. E você vai, cara, você pode pegar salmos ali, você vai ver, estou seguro debaixo das asas do Altíssimo, e vai. Por quê? Porque essas pessoas, elas tinham certeza da presença de Deus, e a segurança de onde elas estavam indo. O mundo vai falar para a gente que está tudo perdido. Eu venho aqui nessa noite falar para vocês que não, a gente sabe para onde a gente está indo. E a gente precisa entender que o medo, apesar de fazer hoje parte da nossa vida, não deve guiar a nossa vida. Devemos ter medo? Claro, faz parte, a gente tem que estar, aquela coisa, não vou pular ali, eu posso quebrar uma perna, faz parte da sobrevivência. Mas isso não pode dominar a minha vida. Quem tem que dominar a minha vida é o Espírito Santo. E a partir de agora eu quero dar duas dicas para vocês, aproveitando que nós estamos fazendo 21 dias de jejum e oração da Quadrangular. Não sei quantos de vocês sabem, mas já viram alguns posts. A Quadrangular lançou essa campanha, não é nem campanha, né? É realmente 21 dias de jejum e oração, onde você se volte cada vez mais a Deus. E um dos jeitos de você se chegar a Deus é através de orações, é através do jejum. E eu quero falar um pouquinho sobre o jejum, porque o jejum e a oração é um jeito de você combater aquilo que você teme, porque é um jeito de você chegar mais perto de Deus. Kenneth Hagin, acho que é esse o nome dele, ele usa uma frase que eu gosto bastante sobre jejum, porque a gente fala assim, vamos fazer jejum e oração. O que eu aprendi, e pouco se fala na igreja sobre jejum e oração. Antigamente no meu tempo, a gente falava bastante, e aí éramos ensinados, você pode fazer um período sem comer, não, você pode fazer 12 horas, 24 horas, não, eu quero tomar água, eu não quero, eu posso, não posso, eu posso me abster de alguma coisa que eu gosto, enfim, a gente tinha uma orientação. Eu vou te dar algumas dicas do que a gente pode fazer. Nós já estamos no 7º dia. Fabrício, eu não fiz, não sabia. Tá, você tem mais 14. Tá, vale, tá bom? Eu não fiz 21, mas vale, continua valendo.
A partir de agora, fala assim, Fabrício, eu quero fazer então esse jejum, eu quero entrar nesse propósito. Eu acho que nós devemos entrar nesse propósito. Não é uma coisa assim que nós, como povo de Deus, devemos estar cada vez mais ligados em Deus. E uma das maneiras é através do jejum, através da oração. Esse Kenneth Hagin, ele fala assim, que o jejum, ele não muda Deus, e Deus é o mesmo antes, durante e depois do jejum, mas o jejum vai mudar você. A gente às vezes acha que o jejum é para mudar Deus, e o jejum é para mudar o que a gente está sentindo dentro da gente, preparar, fortalecer o nosso espírito para aquilo que nós vamos passar, para aquilo que nós estamos passando. Estamos passando uma fase muito difícil, e a gente tem que estar forte. Fabrício, eu não estou conseguindo, vamos jejuar. Por quê? Para fortalecer o espírito. Aí você fala assim, Fabrício, mas então tá, é deixar de comer? Você pode fazer. Eu vou deixar de comer. Você tem que fazer, tem vários propósitos que você pode fazer. Quero fazer 12 horas, quero fazer 6 horas, né, da meia-noite às 6 da manhã. Um horário bom de fazer jejum, né? Aí você acorda, pode comer, vai dormir meia-noite, tá bom. Não, você tem que fazer algo que naquele momento que você está em jejum, você esteja ligado em Deus. Por exemplo, se eu faço jejum ali de 12 horas, por exemplo, vou fazer um jejum ali das 6 da manhã às 6 da tarde. No horário do almoço, por exemplo, eu iria almoçar. Eu falo, não, esse horário eu vou tirar para orar. O horário, em vez de eu alimentar a minha carne, estarei alimentando o meu espírito. Senhor, busca em oração. E você quer ver uma coisa mais legal que você podia fazer? Que daí você pode ir lá em Isaías 58:3, que vai falar sobre o verdadeiro jejum, e lá Isaías dá umas dicas bem legais assim, em relação a jejum, nesse livro. E ele fala assim, então, na hora que você fizesse jejum do meio-dia, você ia gastar com um sanduíche, você ia dar lá R$10 no McDonald's, R$15 para comer seu sanduíche. Em vez de você fazer isso, você pega esse teu sanduíche, dá para alguém que está com fome e faça o seu jejum. Aí ele fala assim, não tem como Deus não escutar a sua oração. Porque além de você estar fazendo uma coisa que você está buscando a Deus, você ainda está olhando ao próximo, você ainda está servindo com aquilo que você está se abstendo. Então, Fabrício, já sei, vou fazer jejum de não fazer sexo com minha namorada. Meu Deus. O que você está... Você está por fora, rapaz. Vou fazer jejum de não pecar. Vou fazer jejum de não mentir. Cara, isso aí não é jejum. Isso aí você já devia estar fazendo. Isso aí não faz parte do jejum. Não, vou fazer certinho, 21 dias, já pensou? 21 dias, vou sair santo. Não. Aqui isso é um complemento daquilo que você está fazendo. Você está fazendo um além. O jejum é um além. O jejum ele não é uma ordenança. Se você olhar a Bíblia, você não vai ver assim, eu estou ordenando que vocês jejuem. Jesus se preparou 40 dias de jejum para começar um ministério. E ele vai falar assim, quando jejuardes, não fique um cara de doente, mas vai lá, lave o rosto, continue fazendo suas coisas, auxilia o próximo. Esse é o espírito do jejum. Se cada um aqui fizesse a diferença, durante esse período de 21 dias, você imagina 21 dias você ajudando ao próximo, você jejuando, buscando cada vez mais a Deus, nós mudamos Curitiba, nós mudamos o Brasil, não porque Deus mudou, mas porque nós mudamos a sociedade, porque olha que diferente que eles são, porque eles estão cheios de Deus, porque nós estamos cheios de Espírito. Gostaria que você colocasse de pé. E nesse momento nós vamos fazer 2 momentos de oração. Um momento que você vai orar, realmente pedindo a Deus para tirar o teu medo. Eu não sei qual é o medo. Cada um tem um medo, né? A insegurança. E ao mesmo tempo você vai estar colocando esse propósito de jejum. Nós estamos nesse propósito de jejum, né? Você faz parte aí do Ministério Quadrangular, você vai ver os posts aí, já estão, cada dia eles colocam um teminha lá, orar pelos pastores, orar pelas cidades, sempre tem um teminha lá para você orar no dia, e você coloque isso no seu coração, fique mais ligado com Deus,
eu tenho certeza que o medo passa. Porque diz para a gente terminar aqui, tem uma passagem que diz o seguinte: 1 João 4,18: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E nós amamos porque Ele nos amou primeiro. No amor não existe medo, e Deus é amor. Se nós estivermos em Deus, não há nada que possamos temer. Se chegarmos à nossa hora de enfrentarmos a morte, de enfrentarmos um vale da sombra da morte, temos que ter paz, porque nós temos certeza de onde a gente vai, nós temos certeza daquilo que Deus colocou no nosso coração.